Sábado, 29 de maio de 2021. Começa agora o Band Empresarial. Veja os destaques. Nós vamos falar com Lília Marins. Ela é gerente regional da Anshan, que é a Câmara Americana do Brasil no Comércio. Ela vai estar aqui conversando sobre como essa importante Câmara pode ajudar as empresas baianas no desenvolvimento dos seus negócios. Não adianta você conseguir ser competitivo e não conseguir penetrar. E não adianta penetrar se você não tem competitividade. Vamos falar também com Paulo Leite, ele é presidente do Sind Leite e vai mostrar para a gente como cresceu esse importante segmento da nossa economia baiana. A Bahia hoje produz algo em torno de 1 bilhão de litros de leite por ano. Pois é, minha gente, esse é o Band Empresarial que está começando agora. Eu sou Azevedo Filho e fique com a gente. Pois é, minha gente, estamos começando o nosso Band Empresarial e da vez passada nós tivemos um programa recheado de mulheres empresárias e de sucesso e vamos ter o prazer de novo de estar recebendo outra mulher baiana que faz um trabalho maravilhoso à frente da Câmara Americana de Comércio no Brasil, né, na região aqui da nossa Bahia, e vamos ter a oportunidade aqui de estar conversando com a nossa querida Lília Marins. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso Band Empresarial, Lília. Muito bom dia, obrigada pelo convite, é sempre uma alegria estar compartilhando com vocês da Band e principalmente nesse novo momento que nós estamos aqui, nesse novo desafio, nova jornada, voltando para casa e voltando para a terra com muitas ideias, muitos projetos, então é muito bacana estar aqui compartilhando com vocês. Que bom. E explica um pouquinho, Lilian, para o nosso telespectador o que é a Câmara Americana de Brasil no Comércio e, evidentemente, com a sigla Anshan, de onde vem, do que se nutre, como a gente brinca aqui no programa. Maravilha. Então, a Anshan é a Câmara Americana de Negócios aqui no Brasil e o que é importante a gente compartilhar com a sua audiência é que a Anshan, fora dos Estados Unidos, é a maior Câmara Americana e é daqui do Brasil. Então, nós estamos aqui em 15 regionais, maiores cidades do Brasil tem a representatividade da Anshan e dentro da Anshan o que a gente tem como premissa, como propósito é fomentar um melhor ambiente de negócios. Então, para além da relação bilateral com os Estados Unidos, por ser uma Câmara Americana, a gente tem como foco principal melhorar a performance das empresas brasileiras para que ela possa sim trabalhar internacionalmente, começar a construir essa ponte com os Estados Unidos e com o mundo, mas também melhorar o desempenho e a performance das empresas aqui também no Brasil. E me diz como é que a Lilian chegou nisso. Lilian estava onde? Como é que chegou, né? Pois é. Então, sou de Salvador, baiana mesmo, mas eu estava passando uma temporada fora do país. Então, eu estava morando no Canadá, em Toronto, e após 3 anos morando fora, tive a oportunidade de participar da equipe da FCBB, que era a Câmara Canadense de Negócios. Então, em visita ao Brasil, tive algumas oportunidades de engajar e conectar com o time da Anshan. E assim que eles souberam que eu tinha retornado para o Brasil, eu estava fazendo especialização em gestão de projetos fora, assim que eles souberam que eu estava voltando para Salvador, me convidaram para assumir essa liderança aqui na Bahia, entendendo a importância de ter alguém, né, que conheça a particularidade da nossa cidade, que tenha esse relacionamento no ambiente corporativo e no ambiente de empreendedores, empresários. Então, eu entendi que fazia todo sentido e toda sinergia o meu propósito de negócio, bem como o que a Anshan se propõe a fazer, que é cada vez mais melhorar o crescimento desse empresariado, fortalecer o repertório, expandir a capacidade de negociação, não só, como eu falei, não só no Brasil, e aí a gente expande essas barreiras não só para a Bahia, mas assim, pensar em negócios de uma forma mais global. Perfeito. Então, eu venho com esse background aí internacional para agregar valor aqui na nossa terra. E me fale, Lilian, esse realmente é um desafio? Como é que a gente se posiciona aqui no Nordeste e notadamente as empresas baianas em relação a esse ambiente de negócios, inclusive para poder ser vista, né, de alguma forma, de maneira extremamente próspera, como a gente entende, inclusive aqui no Band Empresarial, que tem muita coisa boa sendo feita aqui também e que tem que estar aberto a esse mundo externo, fora do nosso quadrado. Perfeito. É exatamente esse recorte, esse olhar que a Anshan traz com perspectiva diferenciada, porque nós entendemos que o Brasil
devido à expansão territorial que nós temos, a gente tem sim muita capacidade, muito talento. Então, proporcionar esse olhar para o Nordeste é estratégico. A gente precisa tirar um pouco o foco, não só do Sudeste, e a gente foge aí das cidades principais, como Rio, São Paulo, BH, Brasília, mas a gente entende sim que a Bahia tem potencial de competitividade. E o que é que faz essa diferença é exatamente criar e provocar essas conexões. Não dá para pensar em inovação sem que haja conexão. Então, a Anshan vem como esse hub de conexões, esse lugar onde os empresários podem se encontrar, fortalecer, expandir aprendizado e trocar. Porque eu acho que nesse momento de economia colaborativa que nós estamos, esse é o ponto principal. E eu fico feliz quando eu vejo programas como o de vocês direcionado a esse tema, porque a gente consegue concentrar players, concentrar pessoas que são formadoras de opinião e que, a partir desse lugar, conseguem construir estratégias para expandir os negócios na nossa cidade, no nosso estado, que esse é o principal objetivo, na verdade, né? É verdade, Lília, e isso a gente vem debatendo muito sobre isso e tendo muitas boas surpresas. E aí é que a gente vem tratar. Mas claramente se fala muito em tecnologia, né? Ou seja, que a tecnologia seria o que seria mais visto e que, como sendo uma câmara americana também, as startups está na moda e está, de alguma forma, sendo grandes valores colocados aí nas bolsas de valores. Como é que a Anshan está vendo isso e como é que nós estamos situados? Maravilha. Quando a gente fala em inovação, a gente traz muito essa coisa da tecnologia como sendo só ela exclusivamente algo disruptivo. E o que é importante lembrar é que inovação ela acontece de todas as esferas. A mudança de um modelo de negócio, a mudança de um modelo, de um processo que você tem na sua empresa, ela pode ser inovação, ela pode ser disruptiva. Então, a Anshan, com esse olhar, e a gente vê sim uma aceleração muito grande das startups, sobretudo aqui no Brasil e aqui no Nordeste, a gente tem muita startup ganhando espaço no cenário nacional. A Anshan vem com uma grande oportunidade, porque como nós somos uma empresa centenária e a gente tem 33% do PIB brasileiro são de empresas que estão associadas à Anshan. A gente entende que é necessário a gente conectar essas empresas que são startups, que necessitam de visibilidade para serem aceleradas, escalarem, bem como as organizações que são mais robustas, que têm muito tempo no mercado, necessitam da inovação da startup para se manter, para sobreviver. Então, o que a Anshan faz? A gente consegue conectar essas duas frentes, da aceleração, da inovação, da forma ágil das startups, com essas incorporações dessa organização que necessita desse olhar, dessa velocidade, desse processo disruptivo e inovativo que as startups têm. Um dos projetos que a gente tem, aproveitar já que você abriu esse espaço para falar de inovação... Nada, fica à vontade. É o Anshan Arena. Claro, é o nosso terceiro ano. Que bom, que bom. A Anshan Arena está na terceira edição esse ano e vem com exatamente essa proposta. A gente entende que é o lugar, o ambiente de conexão das startups que precisam de visibilidade com essas grandes organizações. E são mais de 5 meses em que a gente trabalha ali direcionando essas startups para sentar no lugar certo, ou seja, ser vista pelos grandes investidores, pelas grandes empresas e que elas possam, a partir daí, trazer soluções para o mercado. Quando é que vai ocorrer a Anshan Arena e como é que as empresas que estão nos assistindo ou os empresários podem se inscrever, Lília? Maravilha. As inscrições para o Anshan Arena acontecem até agora, final de maio. É um projeto que vão começar as rodadas de negócios. Então, as startups têm inscrição gratuita. É uma grande oportunidade para que eles possam ser vistos, apresentar seus projetos, fazer pitch para os melhores executivos e CEOs do Brasil. É isso que é o grande diferencial do ambiente do ecossistema Anshan, porque essa visibilidade ela não é centralizada por região, na verdade, todo o território brasileiro, bem como internacional. Vou fazer um recorte para compartilhar com vocês. No último ano, a startup que ganhou é hoje fornecedora de tecnologia para a Marinha Americana em mais de 415 multinacionais em todo o mundo. Nossa. Então, assim, é uma porta de entrada para que essas empresas consigam escalar suas operações e consigam validar os seus projetos, obviamente com a chancela de uma empresa centenária que é a Anshan. Então,
Diga, desculpa. Não, fica à vontade. Mas me fala um pouquinho com relação, principalmente, a uma dor que a gente percebe muito no empresariado, que seria a segurança jurídica, ou seja, a gente está falando com investimentos internacionais, que evidentemente para poder ser investidos aqui em nossa terra, no nosso Nordeste, na nossa Bahia, evidentemente que ele passa por um processo jurídico aí de ambientação. E aí me fala um pouquinho se a Anshan participa muito fortemente também ajudando essas empresas. Com toda certeza. Na verdade, a Anshan, por ser uma Câmara americana, a gente tem interlocução internacional, bem como todo o centro de Arbitragem. Isso, arbitragem, que consegue dar esse suporte para as empresas que precisam fazer essas negociações. E a gente sabe que o que é o diferencial da Anshan hoje? A gente consegue antecipar tendências do mercado. Então, um exemplo disso, a gente tem a LGPD, que é uma normativa hoje que, padrão internacional, a gente não consegue fazer negociações se as empresas não estão enquadradas nesse novo modelo de performance. E no internacional é necessário que você tenha um interlocutor para poder fazer essa missão. Então a Anshan entra como esse ator estratégico para que essas empresas consigam, sim, internacionalizar seus negócios, mas também desenvolver habilidades e competências para ser competitivo no mercado. Porque não adianta você conseguir ser competitivo e não conseguir penetrar. E não adianta penetrar se você não tem competitividade. Então, a gente entra aí com esse equilíbrio de fatores estratégicos para que as empresas brasileiras assumam o protagonismo e consigam ter relevância no mercado internacional. E aí você toca num assunto que eu acho extremamente importante, a capacitação. Ou seja, a Anshan participa disso também, na qualificação, capacitação dos membros, dos colaboradores de cada uma dessas empresas, para poder, evidentemente, deixar não só a empresa, mas seu colaborador preparado para isso, não é verdade? Sem sombra de dúvidas. Não adianta a gente pensar em transformação sem que a gente transforme o capital humano. E o ponto principal de transformação que a Anshan tem é exatamente desenvolver capacidade, conhecimento de performance. Nós temos uma agenda nacional totalmente imbuída para entregar valor e gerar valor para o nosso associado. E o que é que o mundo pós-pandemia trouxe de possibilidade? Antes, os nossos eventos eram presenciais e com a pandemia a gente teve a capacidade de derrubar essas barreiras. Então, hoje, o nosso associado que está aqui, que faz parte da Associação da Regional Bahia, ele tem condição de participar de comitês estratégicos em todas as regionais do Brasil, o que possibilita esse intercâmbio de informação, de colaboratividade. Ô Lilian, eu tenho que agradecer a sua participação aqui, dizer que a Anshan está disponível aí e que, por favor, faça as considerações finais e agradecer de pronto a sua presença aqui no nosso Band Empresarial. Eu agradeço a Band Empresarial pela oportunidade de compartilhar os projetos que nós temos aí. Estamos à disposição para que as pessoas possam fazer parte desse ecossistema, que é o diferencial, porque a gente entende definitivamente que a transformação só vai acontecer quando a gente disponibilizar um melhor ambiente de negócios. E a gente entende que desenvolvendo competências e habilidades para esses empresários, a gente consegue gerar valor. Então, em nome da Anshan Brasil, eu agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para todos vocês que desejam conhecer um pouquinho mais do mundo Anshan. É isso aí, minha gente. Vocês viram? Lilian, baiana, fazendo diferença aqui na Anshan. E com vocês, a gente está aqui já voltando com o nosso break para que a gente possa conversar um pouquinho mais aqui sobre as empresas do Band Empresarial. Fique com a gente. Eu sou Azevedo Filho e vou estar todo sábado às 10 horas da manhã aqui no Band Empresarial para falar de um movimento maravilhoso que é o mundo empresarial. Nós vamos trazer autoridades, empresários de destaque que vão trazer exemplos e atitudes interessantes que servirão de dicas para que a gente possa fazer uso em nossas empresas. Então é isso, não percam, todo sábado às 10 horas da manhã. Eu sou Azevedo Filho e fique com a gente. Olá, gente! Hoje vamos estar falando com Paulo Sintra, no nosso Band Empresarial. Paulo, presidente do Sindileite e da Natural Gurt. Um prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial, Paulo. Prazer também estar aqui com vocês no Band Empresarial para fazermos esse bate-papo aí, falar um pouquinho do setor de laticínios e falar um pouquinho
dos queijos e iogurtes aqui na Bahia, e mais aquilo que surge aí na conversa. Pois é, hoje em dia fica muito em moda, o pessoal só fala do agronegócio, 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 mas tem aí o mundo do mundo também da pecuária e também tem o mundo do laticínio, né? E como é que está isso, Paulo, hoje? Como é que está posicionado o laticínio dentro desse mercado? Como é que está essa indústria? Principalmente aí quando a gente fala desse momento que nós passamos em 2020, continuamos passando agora em 2021 com a pandemia. Olha, David, a pandemia para a gente, como para todos, chegou num formato muito inesperado e naquele início a gente buscou tentar entender o que estava acontecendo. Então foram uns 60 dias muito, muito conturbados. A gente correu atrás de muitas parcerias para entender como fazer para seguir adiante. Mas, na sequência, todos lembram que os negócios ligados, principalmente à alimentação, eles foram um pouco menos afetados, né? E a gente, dentro dessa linha, terminou virando um parceiro da população, porque essa parceria era necessária para que as pessoas não passassem fome, lógico, e fossem atendidas nas suas necessidades do dia a dia. Então, o setor de laticínios entendeu essa necessidade e já, além todas as suas preocupações com higiene, por ser alimento, a gente passou a fazer todos os outros protocolos que eram assim, buscados e ensinados e trazidos pela OMS, pelos governos, por todo o serviço de saúde, e a gente passou a também apoiar isso aí. Então, o uso de máscara para todos os funcionários, inclusive os funcionários de distribuição e venda, e também a questão do álcool gel. Passamos a obedecer todos esses protocolos para que a gente pudesse não somente estar levando o alimento à casa da população, mas também e principalmente protegendo os nossos funcionários, protegendo o nosso pessoal que estava no dia a dia, na batalha, em busca, né, do seu ganha-pão, em busca de sua manutenção pessoal. E isso Agora, foi a gente o que pode seguiu. entender, já que houve essa preservação, digamos assim, da parte do alimento, caracterizado principalmente com os supermercados abertos e caracterizado como atividade essencial, houve incremento da produção da indústria de laticínio, Paulo? No início, houve uma redução, porque a gente não sabia o que ia acontecer, então as pessoas tinham uma preocupação, os mercados tinham uma preocupação muito grande em haver saques nas lojas, então eles estavam comprando menos. Passados esses 60 dias iniciais, como eu te falei, aí o pessoal voltou a ter uma outra preocupação, que era fazer estoque em casa. Aí a venda aumentou. Então foi mais uns 60, 90 dias de uma venda muito boa, crescente, mas depois voltou à normalidade e as vendas voltaram a um patamar, digamos assim, normalizado. Agora, Azevedo, mas no final, e aí já por uma influência que a gente percebe de alguns desempregos, redução de poder de compra de salário, a venda tem dado uma diminuída. Porém, não é nada assim de desesperador, de que ter caído. Caiu algo em torno de 10, 15% no geral. O que é hoje esse número, setor. Paulo? Qual é essa produção hoje? Qual é esse a gente pode dizer, quanto movimenta essa indústria, principalmente aqui, a gente está falando aqui de Bahia, da nossa Bahia? E eu só consigo te dar essa posição mesmo de Bahia, porque a nível de Brasil isso é muito crescente, isso é muito movimentado, né? Crescente, é muito movimentado, principalmente por questões de safra entre a safra. Mas se a gente pensar no período anual, a Bahia hoje produz algo em torno de 1 bilhão de litros de leite por ano, e isso nos dá um faturamento aí, se a gente pensar apenas no leite, não pensar nos derivados, mas dá um faturamento imediato aí de 2 bilhões, 1 bilhão e 900 de reais anualmente. É um setor que gera bastante emprego e gera esse faturamento todo. Quando você pensa aí logicamente, na industrialização do leite, que a gente não só vende leite fluido, mas também vende queijo, iogurte e os diversos derivados, isso aí você dá uma potencializada interessante nesse valor e movimenta a economia baiana, principalmente isso é o grande negócio do nosso setor, na zona rural. Então, a gente, além de gerar muito emprego, gera muito emprego no campo. Isso é muito interessante. Perfeito. E a gente tem
E a gente tem precisado, na verdade, de alguns apoios governamentais em alguns momentos, e temos tido, o Sindileite tem feito um trabalho muito alinhado com o governo aqui da Bahia, a gente tem trabalhado, principalmente na defesa e na competitividade, porque os outros estados, Minas Gerais, por exemplo, é um estado extremamente agressivo, ele tem uma economia muito focada no leite, você tem uma ideia, hoje a diferença de produção de Minas, que é o primeiro colocado em produção de leite do Brasil, é o primeiro estado em produção de leite do Brasil, dele para o segundo colocado é quase 10 vezes a diferença de produção. Nossa então, Senhora! Minas produz aí, a gente está em 1 bilhão, Minas produz 12 bilhões. O segundo colocado produz algo em torno de 4, 5. Então, é uma diferença muito grande, muito grande. Perfeito. E você falou aí de apoio governamental, Paulo. Nesse sentido, o que a gente percebe é apoio governamental para quê? Nesse sentido, o que eu falo assim, tributos no que se pode fazer com relação a isso, ou, notadamente, o que eu percebo muitas vezes é que a gente fica com o insumo, mas a gente tem que gerar o valor agregado. E aí como você falou aí, a indústria facilitar a implantação de indústria para a produção de leite, para a produção de todos os derivados, iogurte e tudo mais. Como é que está esse papel entre o privado e o público? Então, como eu estava falando, a Bahia, ela é uma grande produtora de leite, mas não é das maiores, dos maiores estados. A Bahia hoje é a 7ª colocada no Brasil. Mesmo notoriedade que a gente tem, né? Mesmo com tudo isso, porque, pare, Minas, ela tem uma situação de tradição em leite. Minas há muitos anos produz leite, então é uma coisa que, qualquer lugar que você chega em Minas tem produção de leite. O pessoal diz, mas na Bahia tem um clima seco. Não, nada disso. A Bahia tem todo o extremo sul, sudeste, sudoeste, que é muito bom. É um clima muito bom, poderia produzir, mas não tem a tradição. Não tem esse formato de produzir de forma natural, digamos assim. Em Minas, não. Em Minas, Goiás, Rio Grande do Sul produz muito. Santa Catarina agora está aumentando muita produção. E a Bahia vem aí sendo, desses estados que eu falei, ela vem sendo ali o primeiro a despontar na produção de leite. Porém, a grande questão é que, apesar disso, a Bahia ainda importa de outros estados aqui 50% daquilo que consome. Então, a gente tem muito que crescer aqui ainda, né, nesse viés. E o governo, a gente tem conversado muito com eles, enquanto Sindileite, no sentido de mostrar para ele que, ao invés de estar criando barreiras tarifárias, ao invés de estar criando dificuldade para que os produtos entrem na Bahia, porque isso levaria o consumidor interno a ter um preço mais caro, alguns estados fazem isso, mas a gente disse, a melhor opção é a gente ter uma competitividade de fora para dentro, de dentro para fora, ou seja, a gente internamente não paga ICMS nenhum, é 0%, a nossa alíquota é 0%, para que a gente possa competir com quem vem de fora. E qual é a questão? A ideia é que, como a gente não é autossuficiente, venham mais indústrias para cá, para produzir leite internamente. Isso de forma natural. Por exemplo, o Ceará, ele cria barreiras para a gente entrar com produtos lá. Aumenta o produto interno lá para o consumidor cearense e termina que, meio que de forma obrigatória, as indústrias têm que ir para lá para poder produzir lá. Mas o preço ao consumidor continua alto. Então, isso a gente não entende como sendo interessante. O governo, a gente explicou muito bem isso a eles, eles entenderam. E por isso a gente tem esse apoio, digamos assim, na parte tarifária, para que a gente possa concorrer, ter essa isonomia com Minas, principalmente Goiás, que são os estados que realmente incentivam totalmente a industrialização de leite. Então, Com relação, Paulo, a essa questão agora dada pela renovação da autorização do Ministério, né, da Agricultura, que permite aos laticínios, com o selo de inspeção, ele poder comprar dos pequenos produtores, seja a granel ou seja o leite cru que a gente fala, né? Como você está vendo isso? Não, entenda, essa portaria última agora, ela diz respeito não exatamente à compra dos grandes laticínios aos pequenos produtores. Isso sempre foi permitido. O que está acontecendo agora é a implantação, que a gente chama de selo arte. É um novo formato de produção de laticínios a nível de Brasil, e você pode produzir na Bahia em pequenos laticínios, e vender para todo o Brasil. Porque, às vezes, as pessoas não sabem, mas quem não tem o selo de inspeção federal, ele só pode vender ou dentro do próprio município ou dentro do próprio estado. Se você tiver o selo de inspeção estadual, só no estado da Bahia. Se tiver o selo municipal, só no município que você produz. Agora, com esse selo arte,
é um formato de incentivar as pequenas indústrias, mas é aquela história, é pequena indústria, mas tem que estar 100% dentro dos trâmites sanitários necessários para se fazer um produto de qualidade. É uma vantagem, porque você com pequena produção pode vender no Brasil inteiro, aumenta o seu mercado, mas é aquela história, termina sendo uma coisa muito de nicho, sabe, Azevedo? Porque para vender no Brasil inteiro tem que ser uma coisa que seja assim, sensacional, porque o mercado é muito grande, né? Quem produz na Bahia consegue vender na Bahia tudo que produz. Então, para você vender para outros estados, tem que ter uma produção muito grande. Então, já não é um laticínio pequeno. É um negócio que chegou assim mais para atender nichos específicos, tipo um queijo extremamente maturado, com maturação de 1 ano, um produto carível, sei lá, R$200 o quilo, um produto muito caro, um negócio bem específico, sabe? Mas você falou era uma coisa de mercado. Você falou aí de queijo, Paulo. E eu vi algumas campanhas dos sindicatos, inclusive aqui, dos sindicatos falando sobre esse queijo fake. Você poderia explicar um pouquinho, porque eu também não entendi direito como é que funciona isso. E por que essa batalha tão grande, a necessidade de se fazer, inclusive, uma campanha? Repare, o queijo fake, que a gente tem falado muito, não somente o queijo fake, mas o leite fake, inclusive no Brasil a lei proíbe, mas a Anvisa tem feito meio vista grossa e tem deixado a coisa acontecer. O que é que acontece? No Brasil tem uma lei do RISPOA, que chama do Regulamento de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal, que regula a nomenclatura e fabricação de produtos de origem animal. E nele diz o seguinte, só pode ser chamado de leite o produto oriundo obtido do excremento das glândulas mamárias de animais, e aí a definir qual seria o animal. Bovino, caprino, ovino, bubalino, qualquer um deles. Isso pode ser chamado de leite. Qualquer um outro produto desse que seja branco, líquido, mas que não seja oriundo de tetos mamários, não pode ser chamado de leite. Então, a gente vem chamando aí, por exemplo, o queijo, aquele queijo de soja, né, aquele tofu. O pessoal quer chamar de queijo. Aquilo não é queijo, aquilo é um produto, é uma massa branca a partir de soja, chamado tofu, mas não é queijo, entendeu? E o que está acontecendo? Pior ainda. Alguns aventureiros aí nesse intuito de conseguir um produto mais barato, está misturando amido principalmente de milho e mandioca, em massas de queijo, tanto mussarela como queijo lanche e requeijão, e chamando aquilo de um produto sabor queijo, ou tipo queijo. E não é. Aquilo é. Quando você mistura amido vegetal, ou de qualquer origem, na massa de láctea, isso não é mais um queijo, entendeu? E a gente está muito preocupado porque o negócio vai para 50% do preço. Nossa senhora, vivendo e aprendendo. Sabia disso não, viu? Sabia disso não, viu? Vivendo e aprendendo. Olha aí, gente. Às vezes você compra um requeijão aí, e aí o requeijão bota na panela e ele não derrete. Assim, ele não faz aquela casquinha escura e tal. Isso é requeijão oriundo de massa vegetal. Porque o queijo tem manteiga, ele derrete, não tem jeito, é aquela coisa maravilhosa, gostosa. E o que estão fazendo aí, a pessoa chama de queijo fake. Né? Entendi. Paulo, você vê como passa rápido e quanta informação bacana e rapidamente passou nesse momento que a gente está aqui conversando. Quero agradecer sua presença aqui no nosso Band Empresarial e deixar sempre aqui nosso canal aberto para que você possa trazer informação desse laticínio que é tão importante desse segmento industrial. Agradecer a você. Eu que agradeço a vocês da Band e aproveito aí o espaço para dizer à nossa população, nosso público ouvinte aí que está nos assistindo, e consuma produtos da Bahia, dê uma prioridade ao que a gente produz internamente. Hoje, os laticínios estão a nível, digamos assim, nacional e internacional, sem dever nada a ninguém. Temos produtos de excelência, produtos de muita qualidade. Então, conto com vocês nesse momento de pandemia para dar prioridade ao que se produz internamente. A gente faz a economia circular de uma maneira próxima, de uma maneira socializando aquilo que a gente faz internamente. Então, agradeço mais uma vez. E as ordens sempre aqui conversar sobre esse setor e sobre qualquer outro assunto que a gente possa tratar. Obrigado, Paulo. E é isso aí, gente. O produto da Bahia, esse é o propósito do nosso Band Empresarial, trazer para vocês empresas de sucesso, cases de sucesso e pessoas que lutam e se esforçam para poder gerar aqui
o nosso produto e importar, trazendo insumos, mas também exportar bastante para que a gente possa ter a nossa Bahia forte e produzindo alimentos bons, que a gente consegue sim. É isso aí, o Band Empresarial está terminando, mas a gente volta sábado que vem às 10 horas da manhã, trazendo mais informação sobre esse mundo empresarial. E se você não assistiu, acesse lá o YouTube, através do programa Band Empresarial, que vai estar lá essa entrevista e todas as outras. Muito obrigado a você pela audiência. Eu sou Azevedo Filho e fique com a gente.